A paz do Senhor, amados e queridos irmãos em Cristo. Quem vos fala é o pastor Paulo, aqui da Igreja Brasil para Cristo, em Jardim Santa Maria, sob a direção do nosso amado pastor José Reis. Amados e queridos irmãos, eu quero passar uma mensagem da parte de Deus para os irmãos, diante de todo esse quadro que nós estamos vivendo, esse coronavírus aí assolando o mundo inteiro, não somente o nosso país, e todos aí estão aflitos, muita gente está perturbada, outros estão aí com medo, mas amados e queridos irmãos, nós que estamos na presença do Senhor, temos que saber que nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. Isso tudo, meus amados, que está acontecendo é permissão do Senhor nosso Deus, porque Deus está usando essa situação para tratar com o seu povo, tratar com a sua igreja. Olha que coisa linda o que Deus tem passado para nós. É que esse momento em que o Senhor nos permitiu nos recolher, né, como que eu posso dizer, a gente está em confinamento, digamos assim, é para o Senhor nos dar instrução, é para o Senhor instruir a sua igreja, instruir o seu povo, preparar o seu povo para o que há de vir, o advento que vem após esse momento do coronavírus. Amados, não pense você que quando passar essa pandemia, tudo vai voltar como era antes, vai ficar tudo mil maravilhas. Não vai. Nós vamos continuar tendo lutas, vamos continuar tendo dificuldades, não vai ser mais aquela calmaria de antes, com certeza nós vamos ter algumas dificuldades. E o Senhor colocou no meu coração o que, amado? Que esse confinamento, Ele providenciou para o seu povo, Ele usou essa situação toda para nos preparar, para nos treinar, para nos moldar, para nos capacitar, para nos dar maturidade espiritual, para lutar e para enfrentar aquilo que vem pós-pandemia. O que eu quero dizer com isso, meus amados? É que o Senhor nosso Deus, Ele é tão tremendo, é tão maravilhoso, que Ele está pensando já no amanhã, ao nosso favor. Então nós vamos estar passando em revista diante do Senhor. Ele é o líder do exército, nós somos o exército de Cristo. E o Senhor está preocupado com a sua igreja, porque diante desse contexto todo, de tudo que está acontecendo no nosso país, a igreja é responsável, meus amados. Nós, como igreja brasileira, nós estamos devagar, nós estamos parados, né? E o Senhor precisava tratar com o seu povo, dar aí um choque, alguma coisa que viesse a nos despertar, que viesse a nos chamar a atenção de que os dias não são bons, de que estamos numa guerra espiritual. Nós lutamos contra principados e potestades e precisamos nos preparar, precisamos nos adequar ao momento em que nos encontramos. E o Senhor, sabendo disso, o que Ele está fazendo? Ele está preparando o seu exército, preparando o seu povo para os dias que irão vir pela frente, para que nenhum de nós venha a padecer. Então, amados, diante desse quadro, eu conversei com o meu Senhor, orei a Deus, Senhor, me dê uma palavra que venha de encontro a tudo isso que está acontecendo em nosso país, toda essa situação, todo esse alvoroço, tudo isso que está acontecendo, né? E você pode reparar, meu irmão, que durante essa pandemia, durante esse período de recolhimento, nós estamos observando, fizeram aí algumas análises, em que o número de usuários da internet disparou, né, em todos os sentidos, e principalmente, irmãos, naquilo que declina a pessoa, naquilo que faz a pessoa cair. É pornografia, sites proibidos, é tanta coisa, e poucas coisas que edificam, né? Eu até peguei alguns dados de um livro que o meu filho está lendo, ele é professor, e eu achei interessante aquele psicólogo fazendo uma análise diante de um estudo que ele pegou de alguns cientistas, em que a mente humana, ela chega um momento que ela entra em colapso, que tanta informação, tanta coisa, ela começa a deletar. E o mais interessante nesse estudo, irmãos, é que o nosso cérebro ele tende a deletar aquilo que é bom, porque a notícia ruim, ela impregna na mente humana de uma maneira destrutiva e vai deletando aquilo que é bom. Então isso nos preocupa. Então esse crescimento desordenado aí das redes sociais tem levado muitos crentes ao declínio espiritual. Isso é um perigo. E a palavra que eu pedi ao Senhor, o Senhor me deu uma palavra aqui, um contexto exatamente focado nisso, que nós precisamos
nos preparar, nós precisamos nos rever, nós precisamos nos policiar para que nós não venhamos a ficar ociosos, né? Porque isso é um perigo para as nossas vidas. E o Senhor me deu o texto aqui em 2 Samuel, capítulo de número 11. E aí você, de repente, me pergunta, mas pastor, o que isso tem a ver? Nós vamos entender, amados. Então essa palavra nos fala aqui do adultério, né? Que Davi cometeu adultério e um homicídio. Então preste atenção no versículo 1 e 2, diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon, e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Irmãos, aqui nós sabemos o quê? Eu quero fazer uma pequena introdução para nós entendermos. Davi, grande homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um guerreiro do Senhor, guerreava as guerras de Deus. Observem que a vida de Davi, desde lá 1 Samuel até aqui 2 Samuel capítulo 10, é uma vida, como que eu posso dizer, ascendente. Ou seja, uma vida de um homem de Deus de compromisso, um homem de guerra, um homem extremamente vitorioso, um homem que Deus o abençoava, onde ele chegava, ele resolvia a situação. Né? Desde ali do gigante que ele abateu ali, Golias, de lá para cá vem sendo uma trajetória vitoriosa na vida de Davi, o grande homem de Deus. E aqui, irmãos, no capítulo 10, tem um detalhe interessante, que Davi, ele envia Joabe, e Joabe vai junto com seu irmão, né, Abisai, e ali eles vão de encontro a Amon, né, os filhos de Amon, e também aos sírios. Ele divide ali as tropas e tal. Então o que acontece? Eles guerreiam com aquele povo, põem o povo para correr. E Davi está ali. Só que acontece o seguinte, o exército dos sírios, eles se recompõem e voltam para guerrear contra Israel. Né? E é interessante, irmãos, que Davi fica sabendo disso. Davi pega todo o Israel, organiza e entra na batalha. Quando Davi entra, ele vence e acaba com a brincadeira. Então Davi chega e resolve a situação. Por quê? Porque Deus era com ele. E é interessante, meus amados irmãos, que eu até anotei aqui, queridos, para vocês entenderem como era a trajetória de Davi, porque Davi era um homem tão vitorioso, porque Davi era um homem que aonde ele chegava, ele resolvia a situação. Por quê? Então, se você observar aqui, meu querido, no capítulo de número 18 de 1 Samuel, olha que interessante, a palavra do Senhor nos diz, capítulo 18, verso de número 5, diz assim: E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. No capítulo 18 ainda, no verso 14, diz assim: E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Então, irmão, isso vale para mim e para você. Se conduzir com prudência em todos os nossos caminhos, o Senhor será conosco. Então essa era a atitude de Davi. Esta era a forma como Davi, né, se comportava diante do Senhor. E Deus era com ele, Deus o abençoava. Por isso que Davi era um homem próspero nas suas batalhas. Então, essa é a trajetória de Davi até o capítulo 10. No capítulo 11, observem que no tempo em que os reis, né, tinha aquele período de descanso, que era exatamente o tempo do inverno, eles não saíam a guerrear, mas chegada a primavera, o solo estava seco, propício para andar com as tropas e tal. Então, exatamente esse período que os reis saíam às guerras. Davi faz o quê? Prepara ali todo o seu exército e manda com Joabe, mas ele resolve ficar em Jerusalém. E aí que eu quero entrar, meu amado, no que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Davi fica no seu leito, fica ali na sua casa em Jerusalém. E olha que interessante, um determinado dia ali está Davi passeando no terraço e ele observa uma mulher tomando banho. Amados, primeira coisa, Davi está ocioso, ele é um homem de guerra, ele é um homem que tinha que estar na ativa.
Isso vale para mim e para você. Hoje, irmãos, a gente vacila muito, porque o Satanás ele sabe onde é a minha, onde é a tua fraqueza. A fraqueza de Davi era a mulher. E ele preparou ali uma armadilha. Davi, primeiro, que ele não tinha que estar olhando. Ele tinha que ter ido para a guerra. Mas já que ficou, ele não tinha que estar olhando, irmão. Viu ali que é uma mulher? Volta, foge da aparência do mal. Mas Davi olha. E Davi não só olha, ele cobiça. E aí Davi começa a fazer o quê? Enviar mensagens. É o famoso WhatsApp de hoje, né? Aí Davi começa a enviar mensagens. Ele procura saber quem é Betseba, né? E eu observei aqui, ele manda 6 mensagens, né? Primeiro ele procura saber quem é ela e vai trocando mensagem, né? O mensageiro vai e observa que ela é filha de Eliã, né? Mulher de Urias. Eliã era um dos 30 valentes de Davi, então não era qualquer um, era um homem que estava do lado de Davi. E o menino Urias era um honesto guerreiro de Davi. Era um menino que estava ali no exército dele, batalhando. E Davi vai se engraçar justamente com a esposa desse rapaz. E Davi, amados, começa ali a alimentar o seu pecado. E ele começa a mandar mensagens para Joabe, manda buscar a moça e aquela coisa toda. Bom, vamos encurtar a conversa porque o negócio aqui é estreito, o tempo é curto. Mas eu creio que Deus vai tratar no coração de cada um de vocês e nós vamos entender. Então, durante essa trajetória toda, Davi envia 6 mensagens. E me chama a atenção que o capítulo 11, como nós iniciamos a leitura, ele começa Davi olhando para Betseba. E ele termina esse capítulo 11 com Deus olhando para Davi. Observem aqui o que diz o versículo 27, o último versículo do capítulo 11. Diz assim: E passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe deu por mulher, né? Ele foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Então, observe que ele começa o capítulo 11 olhando para Betseba e termina aqui Deus olhando para Davi. Deus não se agradou da atitude de Davi. Davi cometeu o adultério, depois o homicídio, matando o moço, que está dentro daquelas mensagens que eu falei para vocês. Se ler depois o capítulo 11, você vai entender. Né? Então, amados, observe uma coisa, Davi, por estar ocioso, a mente dele começou a trabalhar, e é assim na minha e na tua vida, quando a gente está ocioso, a mente da gente começa a trabalhar, e é uma coisa tão estranha, irmãos, que a gente tem tendência para fazer aquilo que não agrada ao Senhor, a gente tem tendência a fazer coisas que não, né, condizem com o servo de Deus, a gente começa a perder tempo com redes sociais. Meu amado, Deus criou a tecnologia, Ele criou para o bem. É muito bom, a gente troca informações, a gente manda mensagens, proclama o Evangelho, é muito bom para quem sabe usar. Mas é uma ferramenta perigosa na mão de uma pessoa que tem má índole, na mão de uma pessoa que não tem maturidade espiritual. Então isso tem levado muita gente à ruína. Então esse é o alerta que eu quero fazer para a igreja nesse dia de hoje. Que nós venhamos a tomar cuidado com essas redes sociais e vamos aproveitar esse momento de reclusão, irmãos, para ler a palavra de Deus, para orar, para jejuar, para nos aproximar do Senhor, para termos mais intimidade com o Senhor nosso Deus, para nos aproximar da nossa família, porque a correria do dia a dia muitas das vezes nos distancia daqueles que estão perto de nós. As redes sociais é interessante, ela tem um particular, que ela afasta, né, distancia quem está perto e aproxima quem está longe. Então, irmãos, vamos tomar muito cuidado com as redes sociais e usar para o bem, usar para a obra de Deus, usar para informações úteis que venham acrescentar, né, que venham abençoar. Então, saiba usar a rede social. E o mais interessante depois, no capítulo 12, quando Deus põe o olho ali em Davi, ele manda Natã levar uma mensagem, a única mensagem que Deus manda para ele. Davi manda 6 mensagens, né? 7 mensagens. E Deus manda uma mensagem só para ele. Vai lá Natã e conta uma história para Davi. E Davi se enfurece, né? Fala que aquele homem é digno de morte. Eu estou resumindo, irmãos, aí você lê o capítulo 12, você vai entender.
Então o que acontece? Ele se enfurece e ele lança a sentença sobre essa história que Natan está contando para ele, o profeta. Este homem é digno de morte. Aí Natan vira para ele e fala: Davi, este homem é você. Aí caiu a ficha de Davi. Aí Davi entendeu que Deus tinha visto tudo. Ele planejou tudo, ele planejou esconder. Joabe foi lá, cobertou, né? Compactuou com o pecado de Davi. E hoje não é diferente, irmãos. Tem pessoas que compactuam com o erro do outro. Em vez de ir lá instruir o irmão para sair fora, não. Ele acaba de enterrar o irmão, acaba de afundar o irmão no pecado. Então essa é a minha preocupação com a igreja do Senhor nos dias de hoje. Deus está preocupado com a sua igreja. Por isso Deus permitiu esse confinamento, irmãos, para nós nos aproximarmos dele. Ele quer treinar o seu exército, ele quer mobilizar o seu povo para estar preparado para os adventos que virão pós-pandemia. E nós precisamos ter a consciência que não vai ficar mais tudo como era antes, não. Então eu e você precisamos estar preparados para darmos o nosso melhor para o nosso Deus, para que possamos desfrutar de coisas boas ainda. Porque eu creio que ainda virão coisas para nós boas nesta terra, mas nós temos que estar preparados, porque nós vamos enfrentar principados, potestades, são coisas terríveis que virão pela frente, meus irmãos. Nós sabemos que a vinda do Senhor está próxima, os sinais estão aí. Então o povo de Deus precisa se preparar. Lá em Pedro, 1 Pedro 4,17, diz que o juízo começa pela casa do Senhor. É isso que eu quero que você entenda. Se começa pela casa de Deus, então, irmão, vamos nos arrumar, vamos botar a casa em ordem, vamos nos aproximar do Senhor para que possamos estar prontos para o momento que o Senhor nos recolher, que o Senhor nos chamar. Então a gente tem que estar preparado. Então aqui no capítulo 12, vem a sétima e única mensagem que Deus manda, uma mensagem só que Deus manda para Davi. Davi envia 6, Deus manda uma, e vai lá Natan, conta, e Davi dá a sentença. Quando ele fala que aquele homem era ele cai em si e ele escreve o Salmo 51. Irmãos, aí é a mensagem sincera de Davi para Deus, pedindo perdão. E é uma coisa maravilhosa, quando você vai lá no Salmo 51, você vê o quebrantamento de Davi, a forma como Davi se dirige ao Senhor. Então é um salmo muito lindo, irmãos, que eu quero estar aqui passando para os irmãos. Olha o quebrantamento de Davi, quando ele cai em si, que ele reconhece o seu pecado. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade e no íntimo, no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E essa parte é linda. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Então, irmãos, Davi reconhece o seu erro, o seu pecado. E eu espero, irmãos, que essa palavra venha falar fortemente ao teu coração, porque, infelizmente, o tempo é curto, não dá para a gente explanar como a gente gostaria, que é uma mensagem para mais de hora. Mas eu dei uma resumida aqui, que eu quero chamar a tua atenção. Não fique ocioso. Aproveite esse tempo que Deus te permitiu. E esteja, amado, se aproximando do Senhor, se aproximando da sua família, se dedicando mais à leitura da palavra de Deus, à oração, ao jejum, né? A realmente aproveitar cada momento na presença do Senhor nosso Deus, que é preciosíssimo. É uma coisa que nós precisamos ter essa comunhão, essa intimidade. Eu espero em Deus que essa palavra venha falar aos vossos corações,
né? Para mim é um motivo de muita alegria estar participando junto com esses irmãos maravilhosos da nossa região de Vila Carrão, né? Liderados aí pelo nosso amado pastor Tony. E pastor Galberto, obrigado por esta oportunidade, meu amado, que Deus te abençoe. Estamos juntos aí para fazer a vontade do Senhor nosso Deus, amém? Que Deus os abençoe e fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.